Seja bem-vindo à EBAD, Escola Bíblica à Distância da Primeira Igreja Batista de Piraquara. Muito bom dia, queridos irmãos da PIB Piraquara. Sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica à Distância deste domingo. Eu sou Marlon Reguerim, sou aqui com meus irmãos para trazer para você mais uma aula da nossa Escola Bíblica, falando sobre Gênesis, falando sobre assuntos muito importantes hoje. E mais uma vez estou aqui com o pastor Carlos. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, Marlon. Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos ouvem. Brindando com a sua presença aqui uma vez mais. E, queridos, hoje nós estamos falando de Gênesis a partir ali do capítulo 36. Nós vamos tratar muitos temas, mas talvez o principal deles, talvez não, certamente o principal deles é sobre a figura de José. Esse personagem tão relevante na narrativa bíblica. Nós vamos falar sobre José, sobre o que aconteceu com ele, como ele foi parar lá no Egito, não é? Isso envolve muitas situações, envolve traição, envolve ganância, envolve altos e baixos na vida desse homem, envolve sonhos e interpretações que ele vai empreender ao longo da sua vida, você vai acompanhar aí nos próximos minutos. Envolve também alguns conceitos que são modernos, eu poderia dizer. Networking, José se valeu de networking. Será que você sabe o que é network? O que é network, pastor Carlos? Não sei. O pastor Carlos não sabe o que é network. E Ricardo, o que é network, Ricardo? Também não sabe? Fala bem de mim pro seu amigo aí. Network, é isso, meu brother. Você conhece fulano lá? Dá uma mão lá, me apresenta. Fala bem de mim, me apresenta. Me apresenta. Isso é networking. Algumas passagens também nós vamos ver que já existia ali um conceito de economia, da importância da economia do país, né? Como era importante avaliar a economia local. Isso continua importante até hoje. Nós brasileiros sabemos muitíssimo bem disso, muitíssimo bem. Envolve também 7 anos de uma pandemia de miséria, veja só, que acometeu o Egito ali naquela condição e José esteve por lá. Envolve miséria, envolve prosperidade, ou seja, o episódio de hoje está muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, continua com a gente aí que eu tenho convicção de que vai ser uma bênção na tua vida. E bora pro episódio. E um personagem muito importante, né, que a gente já estudou aí na última aula, pastor Carlos, é Jacó. Né? Jacó é um personagem central aí nessa narrativa do Antigo Testamento, e Jacó, ele teve muitos filhos, não é? Já começa aí cumprir a promessa de Deus de que de Abraão haveria uma descendência enorme, não é? E aqui em Jacó isso começa a ficar mais latente, né? Uma vez que ele tem muitos filhos, e isso vai se desenhar em todo o Antigo Testamento, não é? Uhum. Você sabe dizer aí para nós, pastor, quem eram os filhos de Jacó? E porque ele também teve várias esposas, né? Sim. Homenzão, né? Que homem? Que homem. Os filhos de Jacó foi dividido entre as 4 esposas que ele teve. Porque 2 eram servas, né? Concubinas, né? Sim. Então, vamos colocar aqui só. Vamos colocar como as 4 mulheres que ele teve, vamos colocar mulheres. Assim. Então a gente começa com a primeira, né? Que é o golpe errado que Jacó tentou dar no seu sogro. O sogro jogou o jogo melhor que ele. Ele tentou passar a perna e foi tapeado, né? Foi tapeado. Que começa com Lia, né? A Lia, ela teve Rúben, Levi, Issacar, Dina, que daí era a filha, Simeão, Judá e Zebulon. E aí entra os filhos de Bila, que é Dan e Naftali, e Zilpa, que é Gad e Aser. Isso. Aser. E Raquel, que aí entra a graça de Deus, né? Que depois de todo o sofrimento ele ganhou Raquel. Então aí entra Raquel, que vem com José e Benjamim. Isso. Então, eu não contei aqui quantos filhos são, mas é bastante, né? Acho que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 filhos, isso, pastor? 13 filhos. 13 filhos, sendo uma mulher apenas, Diná, né? Só Diná. Isso, apenas Diná. Muito bem. E isso, Ricardo, vai se desenhar depois, futuramente, né? Quando, principalmente pela história de José, né? Acho que nós já vamos caminhando aqui para entrar na história de José, que talvez seja o mais... como é que pode dizer? Não entendam o termo, mas o mais relevante dos filhos de Jacó, não é? Mas isso também vai
ficar latente ali na formação posterior, é bem verdade, mais pra frente, das 12 tribos de Israel, né? Sim. Então, falando, acho que a gente já pode caminhar para José. Você que está aí com a sua Bíblia, nós estamos aqui por Gênesis, passando Gênesis 35, 36, não é? José vai aparecer ali, acho que no capítulo 36 ou 37. Isso, no capítulo 36 e 37 ali a gente começa a entender a história de José. Então José ele foi um dos 12 filhos de Jacó, né? Eram 13, mas como Diná era mulher, conta-se os 12. E ele era, aqui diz, né, eu tô lendo aqui na Bíblia cronológica, diz aqui que ele era obviamente o favorito. E por isso ele foi odiado por seus irmãos, né? José ele foi muito odiado por seus irmãos, tanto é que os irmãos o perseguiram, venderam, é isso, pastor? Tem aquele contexto do que José ele era odiado pelos seus irmãos porque era o primogênito da mulher que ele queria, né? Isso, que era Raquel. Sim. Então, não tá escrito na Bíblia, bom, eu não achei. Aí se os irmãos acharem, melhor ainda. Mas não tá escrito, é simplesmente uma suposição mesmo, né? O quê? O que era pelo fato dele ser primogênito de Raquel. Mas, independente disso, indiferente, Jacó mostra que ele amava mais José do que os demais. Aqui no capítulo 37, eu vou ler o 3 aqui, o 4. Foi esse que você achou aí também, né, Ricardo? Eu acho que o 5 aqui também, né? Quando eles ficam com mais ódio, né? A Bíblia relata que eles odiaram mais ainda quando ele teve o sonho, né? Isso. Mais pra frente a gente vai um pouquinho. Daqui a pouco a gente fala sobre o sonho, né? Chega a falar sobre o sonho, mas é que o contexto do porquê que ele amou mais. Aí você pode especular qualquer coisa, né? Aqui diz que ele amava mais, né? Aqui diz, um motivo que o Moisés coloca aqui, ele coloca no versículo 3, capítulo 37. Ora, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então, né, Jacó já tinha tido uma penca de filho, e daí na velhice ele teve José. E como o pastor bem pontuou, ele era filho de Raquel, né? A mais amada de Jacó. Então, esse talvez fosse um dos motivos. Mas ele, de fato, aqui o Moisés diz que era porque ele era filho da sua velhice, da velhice de Jacó. Né? Não fala que era filho, né, da Raquel, mas é porque... Isso, não fala, mas é bem possível aí, da gente aferir isso. Né? Mas aí no versículo 4, porque daí também no versículo 3 você comentou, ele faz uma túnica, né? Isso. Talar de mangas, compridas e tal. E eu acho que era tipo, pra época assim, era uma túnica que como ele teve muitos filhos, né? Geralmente, como a gente já falou sobre isso, né? A primogenitura, né? Geralmente o filho primogênito herda todas as coisas do pai, né? Tanto em relação de bens como de chefia da tribo, né? Na época. E aí o Jacó vai lá e faz uma túnica dessa pro José, né? E os irmãos aí no 4, vendo, pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então eles começaram a odiar o filho por ele, né? Ele começou a ser escolhido mesmo, né? Ter uma preferência. Rolou uma inveja ali dos irmãos, né? Se vocês querem base para saber quem são os filhos de qual das esposas e das servas, né? Em Gênesis 35, do 23 ao 29, ele fala sobre a descendência e quem eram as mães de cada filho, né? E no versículo 24 de Gênesis 35 ele trata José e Benjamim, filhos de Raquel. E é bem isso, a história de José, ela traz também uma certa pegada, se eu posso dizer, humana, né? Porque mostra totalmente que o favoritismo gera ódio. Exato. Que a paparicação traz coisas ruins. Sim. E então trata esse certo humanismo na história de José, né? Em Gênesis 37:3 diz essa questão do filho favorito, filho de Raquel, e Jacó, ele não fazia nenhuma tentativa de mostrar um amor aos outros como ele mostrava de José. O filho da velhice de Jacó
que ele teve. E é interessante lembrar que Jacó, o Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. E deixava claro. Ou seja, olha aí, ó, a geração da família, né? Ele roubou o primeiro lugar e agora tá fazendo igual, né? Tudo que aconteceu com ele tá transmitindo pra descendência. Mas mostra essa questão que... Porque era o filho mais velho, ele era... O filho mais velho, não, desculpa. Ele era da velhice dele, então ele trazia aquele certo cuidado. Sim. E bem como o Ricardo falou, Jacó, ele era odiado pelos seus irmãos. Não, José. Desculpa, irmão. José. Então ele era odiado pelos seus irmãos. E piorou a situação quando ele relatou dos 2 sonhos. Que eu tenho que lembrar do primeiro, mas o segundo era qual? Isso tá tudo em 37, se eu não me engano, do 5 ao 11 que conta essa passagem. Mas o segundo sonho era que o sol e a lua e as estrelas, elas se prostravam para José. O primeiro sonho eu tenho que lembrar, irmãos. Isso é uma falha, mas eu tenho que lembrar. O primeiro é no 37:5, né? Isso. Que José sonha que seus irmãos se curvariam diante dele, né? Isso se cumpre aqui no 42, depois pra frente a gente vai ver do 6 ao 9, né? E aí o segundo que você comentou agora, sonhou que sua família se curvaria diante dele, é isso? Isso, no versículo 9. 37, 9 e 10. Isso, que fala bem essa questão. Então, os mais velhos, que já não tinha uma paparicação, que já não tinha o selo do favorito, ouvir a história, o primogênito. Vocês vão se dobrar na minha frente ainda, né? Não é fácil. Vocês vão se curvar. Se o tio deles estivesse ali ensinando. Mas aí acontece essa situação que faz os irmãos tramarem contra o nosso querido José. E o narrador da história, Moisés, no caso, ele salienta o intenso ódio dos irmãos a José. Gênesis 37, 18. Porque diz assim: de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Sim. Então é o ódio dos irmãos na vida de José. Eles ainda fazem uma zombaria no 19, né? Diziam um ao outro: vem lá o tal do sonhador, né? Eles estavam na mágoa. Esse é o pior, né? Quando você vê seus irmãos zoando com você. Esse é triste. Sofria bullying dos irmãos aí direto. Sofria bullying. Hoje era bullying. Hoje ia dar errado. Mas os próximos versículos, o 21 e o 22... também traz o absoluto não, mas o total veneno que encheu o coração dos irmãos deles. Sim. Que diz: mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não tiremos a vida. Por quê? Porque a vontade era de matá-lo. No versículo 20 traz isso: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos que um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Aí foi uma zombaria no finalzinho, mas ele traz essa questão de vamos matar. E Rubens, ele tira essa questão, ele fala: não vamos vender. Vamos fazer outra coisa, mas não vamos tirar a vida. Eu acho que Rubens não falou ajudar, vender. né? Ele falou assim: vamos só jogar na cisterna e vamos embora. Vamos pegar leve com ele, né? Vamos pegar leve, ou seja, a gente joga. Se alguém matar, matou. Mas se alguém encontrar, encontrou, né? Então, aí Judá, ele fala a questão de vamos vender. Por quê? Porque ele olha e ele observa que tem ali uns ismaelitas e ele fala: vamos vender. Então... E assim, não é que ele estava sendo misericordioso, né? Parece que Judá, que ele estava sendo ganancioso, na verdade, né? Ele fala: olha, se perder, vamos perder ganhando. Ele fala: se a gente matar ele, o que a gente ganha? Então vamos vender que a gente arrecada um dinheiro aí, né? Olha que coisa triste, né, bicho? E assim, pensar que esses caras, eles eram netos... Business, o nome disso, né? Hã? É business. É capitalismo, não. E pensar que esses caras, eles eram netos de Abraão, né? Bisnetos de Abraão, né? Meu Deus do céu, né? Olha só o que viram uma coisa em 4 gerações. Olha a família, né? Primeiro, vamos dar uma olhada pra família. Que família, hein?
Mas aí a gente observa o quê? Que José, ele tinha saído da sua casa como homem livre para se tornar escravo. E aí entra a história que se torna importante também para o contexto, né, da palavra, mas que ele se torna escravo onde? No Egito. Toda essa circunstância vai levar José até o Egito, né? Sim. Isso, o Ricardo, eu tenho certeza, vai concordar comigo. Isso é propósito de Deus, né, Ricardo? Deus tinha um propósito. Se a gente abrir a Bíblia em Gênesis 50, versículo 20, nós vamos ver bem isso, que era propósito de Deus, que diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja... E aqui é José falando, né? Esse versículo é José falando, né? Isso, José falando para os seus irmãos. Isso, falando para os seus irmãos. Tratando a maldade dos seus irmãos. E ele fala, vocês tramaram contra mim, mas Deus cuidou de mim. Isso tudo era um propósito dele na minha vida, né? E Deus tinha esse propósito para que a nação ali prosperasse, e o povo de Israel vai prosperar no Egito, né? Ele vai se tornar forte. Não diria poderoso, porque Israel, pelo menos nesse contexto, não era um povo poderoso, né? Ele era um povo até que relativamente pequeno, mas ele progrediu ali muito no Egito. Né? Mas eu acho que se não tivesse... Ele seria um povo poderoso, realmente, se o faraó, né? Que teve muita opressão, daí que eles estavam na terra do Egito, né? Não, se o faraó deixasse eles usufruir de toda a circunstância, eles teriam... E esse era o medo do faraó. A gente vai entender isso lá em Êxodo, né? Mas o faraó falou, caramba, eles são muito numerosos, os caras trabalhavam com tudo, né? Eles meio que movimentavam o Egito ali. O faraó falou, esses caras vão dar problema pra mim, né? E a gente percebe também aqui que apesar de José, né? Ele ser... um dos mais novos, né? É o penúltimo, eu acho. Acho que é o penúltimo. Filho. Apesar de tudo, a gente vai ver na trajetória da vida dele que ele realmente era um homem que tinha fé em Deus. Né? Muito. Porque ele foi ali moldado, né, por Deus, ele sofreu muito, mas ele sempre confiou em Deus. Sim. Né? Diferente dos outros irmãos aí que não estavam nem aí, né? Tinham só medo do pai, né? Não queriam matar, acho que por medo do pai, mas mesmo com medo né, de Jacó. Que aqui Jacó também, vale lembrar, né, que o nome de Jacó já mudou aqui, né? Já é Israel. Chama de Israel, Nesse passo, né? Deus já tinha mudado o nome. Eles não tinham temor, né? Sim. Eles simplesmente era uma ganância, né? Aí você vê que estavam totalmente pelo coração, né? Coração eu digo pela parte humana, né? Sim. Pela humanidade. E se eles puxaram do pai, né? Porque o pai tentou lutar com o anjo. Pois é. Mas isso mostra também, Ricardo, o ponto que... Como que José era, né? Sim. José, ele era honesto e ele tinha retidão na sua vida, retidão, né? E Deus cuidou disso. Tinha um temor a Deus, realmente, né? O que a gente fala hoje, que é temer a Deus, né? Isso. E era bem isso. E tudo que ele fazia, ele focava num propósito. Por quê? Se fosse qualquer um aqui, que vê sua família expulsando de casa, os seus irmãos tramando algo, ele foi vendido, ele tá sendo um escravo, o filho preferido, com certeza ele era mimado, com certeza. Sim. Então agora ele se tornou um escravo. E mesmo assim, ele entender tudo como um propósito de Deus, isso é algo grandioso. Em Gênesis 39:2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Sim. Ou seja, olha, Isso, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, tá? Que não é teologia da prosperidade. Eu não tô falando pra você que você vai virar milionário. Mas a promessa estava se cumprindo porque Deus cuidou do mesmo jeito que ele cuidou de Abraão, do mesmo jeito que ele cuidou de Isaac, do mesmo jeito que ele cuidou de Jacó. O quê? Lembra na aula passada que Jacó fala: eu vou saber que o Senhor é meu Deus se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor caminhar comigo e se o Senhor me dar vestimentas. Então aqui é a mesma coisa. O Senhor estava com José. O Senhor estava com esses pontos, né? Dando esse suporte para ele, se eu posso assim dizer. Mas mostra que quando ele
prospera significa que Deus estava cada dia mais cuidando dele, Sim. cada dia mais caminhando com ele. E eu não tô falando, irmãos, que hoje a teologia da prosperidade hoje não tem nada a ver com isso, tá? Mas era a maneira da gente pensar de como o José ele estava sendo cuidado por Deus. Aí é um caso muito específico de sucesso, né, Ricardo? Sucesso, Porque a média dos personagens bíblicos não é essa. Se a gente Não. pensar, né, nos apóstolos, nenhum deles, a minha área, né, mais Novo Testamento, os apóstolos, nenhum deles Não. ficou rico. Tudo morreu a faca. O que não morreu a faca foi João, mas antes ele foi jogado num negócio de óleo quente lá, né, cara? Tomou um banho de óleo quente, você já pensou? Então, né, Paulo foi degolado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi morto a faca. Bicho, então... Que a gente não confundir também quando a gente fala prosperidade, né? Que a primeira palavra que eu acho que vem à cabeça é dinheiro, né? Isso. Ou bens materiais, né? Mas a gente fala a prosperidade de vida mesmo, né? Com Isso. Deus, né? Realmente... Só o fato de estar vivo já é uma grande prosperidade na vida. Como é Paulo, tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Mas enfim... Dependendo do contexto, é isso mesmo. Também. O fato de você estar vivo já é prosperar. Mas a gente... realmente essa prosperidade, né? Simplesmente o fato de a gente conhecer a Deus, né? Entender que Deus é Deus. Sim. Já é uma grande prosperidade na nossa vida. A gente saber, né, que o futuro... Nosso futuro, na verdade, é o que a gente tá... A gente trabalha, né? Que é o que a gente fala que a gente está passando aqui na Terra, né? O processo da santificação, né? Santificação. O que a gente está buscando, na verdade, é ser o santo eterno, né? Que é os céus. Então... Mas é difícil, né? Você não negar a Deus em certas situações e muito difícil. Continuar... Porque se você continuar na história, e a gente pode continuar nesse mesmo ponto, porque se você continuar na história, em Gênesis 39:9 trata um ponto muito importante na vida de José. Né? Que José ele fugiu para não pecar contra Deus. Com a esposa de quem? Do chefe da casa que ele estava, do Potifar, né? E olha que situação, né, só colocando aqui, né? Mas aí os irmãos leem no capítulo 39, né? Potifar, ele era oficial do faraó, né? O comandante da guarda do faraó. Então, ele era um homem muito importante. Uma autoridade. Para os egípcios, era uma autoridade. E aí, né, José acabou... Ele não foi escravo direto dos egípcios, né? Eu acho que ele foi dos ismaelitas, né? Os irmãos venderam ele para os ismaelitas. Para os ismaelitas. E eles acabaram vendendo, né, José lá no Egito. E José acabou... entrando como escravo na casa de Potifar, que era aí oficial da guarda, né? O comandante da guarda egípcia, né? Então ele era um homem muito importante, né? E aí, como o pastor comentou agora, no capítulo 9 a gente vai ter aí um enredo, né? Dessa questão. Se Davi tivesse lido essa passagem. Pois é. Mas o versículo 9 traz esse negócio sobre essa questão de fugir da tentação. Isso. O Senhor está contigo. E quando o Senhor está com ele, não estava dizendo que seria uma vida fácil. Porque para nenhum deles foi, né? Mas no versículo 9 diz assim: ninguém dessa casa está acima de mim. A esposa de Potifar falando. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Desculpa. É tudo José falando, tá? No versículo 9. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então ele não estava nem focando em Potifar, ele estava focando diretamente contra Deus. Eu falei que como se fosse ela estivesse falando, mas não. O versículo 9 é José falando para a esposa. E aí ele foge. Por quê? Porque ela tira a roupa dele e ele foge. E nisso acontece um outro ponto, que é quando ele se torna preso. 13, né? Isso. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Aí ele se torna preso. No versículo 22. Por isso o carcereiro... Não. Versículo 22 não. 20. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. E é muito curioso isso aqui,
quando a gente lê o começo do capítulo, a gente vê que Potifar ele era um homem de visão. Ele observou que José tinha algumas características ali, que ele era muito inteligente, né? E que, principalmente, diz o Senhor, estava com ele e ele falou, opa, vou trazer pro meu lado, né? E ele levou José para casa dele e José ficou ali. E certamente, eles tinham uma proximidade muito grande, os dois se conheciam. Aí, de repente, acontece todo um bafafá desse, né? E imagina ele recebendo essa notícia, né? Ó, José tentou abusar da sua mulher. Qual foi o julgamento dele? O julgamento dele foi errado, não é? Aqui não diz, não sei como é que foi que eles debateram essa questão, mas o ponto é, ele julgou errado, né? Então, um homem que ele tem bom julgamento, eventualmente, ele pode ter mau julgamento numa outra circunstância, né? E Potifar é um caso muito claro disso. Ele falhou no julgamento com José, porque uma vez José era inocente. José não tentou abusar da esposa dele, como ela sugeriu, né? Então, a gente trata essa história, porque daí depois entra a questão do Egito, né? Mas a gente trata essa história em vários momentos, né? Nós tivemos a questão do filho predileto, nós tivemos o sonho que ele teve mas o sonho que ele teve, que seus irmãos... Que irou seus irmãos ali, né? Seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele sofreu na casa de Potifar, sofreu ali no final, porque parece que a história conta como ele tinha uma moral muito grande, que ele comandava tudo. Sim. Mas ele foi pra prisão. E na prisão entra a questão que José teve sonhos. E José teve sonhos, não, ele interpretou os sonhos. E isso é muito importante, por quê? Porque agora vem a nova reviravolta na vida de José. Então José ele foi para o Egito, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi para o Egito, foi para a casa de Potifar, ele passou um tempo ali bem, não é? Potifar enxergou ali os seus talentos e tudo mais, só que ele teve mais um problema. Mais uma vez ele foi traído, porque a gente pode dizer que ele foi traído pelos seus irmãos e agora ele foi traído sem trair, né? Olha só que como isso é uma incoerência, né? Ele que não adulterou, ele se manteve ali, né, fiel, e foi traído, pelo menos na sua confiança, pela esposa do seu chefe, e também o seu chefe que não lhe deu o voto de confiança, né? Isso o leva à prisão, né? Ele vai parar na prisão. E aí na prisão é que talvez aconteça o fato mais relevante da vida de José, não é? Isso. Aí ele começa, dentro da prisão, ele começa a interpretar os sonhos. Ao invés dele sonhar, ele começa a interpretar. Que daí é do copeiro e do padeiro. Ele vai se deparar com dois prisioneiros ali, né? Isso está no capítulo 40 de Gênesis, irmãos. Você vai encontrar ali a partir do versículo 1, você vai ver que José, ele está na prisão e ali ele tem dois companheiros de cela, talvez, né? Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei. Eles estavam presos, diz a palavra, porque eles haviam ofendido o rei do Egito, né? Diz o versículo 1 aí, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, né? Numa monarquia, né? Você ofendeu o rei, não tem, né? Não tem boi. Sabia o que você estava fazendo. Vai preso mesmo. E José, né, estava ali na prisão, e ele, um belo dia, ele vê que os rapazes estão meio acabrunhados, né? Meio tristes, assim, né? Um pouco para baixo. Então, ele, no versículo 7, ele perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante, né? Por que vocês estão na bad? Por que vocês estão para baixo aí, né? E eles responderam, olha, nós tivemos um sonho e não há quem possa interpretar, né? Eles foram muito, como pode dizer, muito robustos na sua, né? na sua afirmação. Não tem ninguém, né? Não há ninguém. Os homens não tinham fé, né? Estavam tristes ali para baixo. E José, crente, né? Homem crente, né? Amém. Batista mesmo. Ele já diz, olha, porventura não pertence a Deus as interpretações? Deus, por acaso, é ninguém? Sim. Se pertence a Deus, olha que lição importante, meus irmãos.
Interpretações pertencem a Deus e somente a Deus. Se elas pertencem a Deus, conta o sonho aí pra mim que eu quero ouvir esse negócio. José sabia que o Senhor estava com ele, né? Homem crente, como a gente já frisou. Então eles contam o sonho, isso, pastor Carlos? Ele começa pelo copeiro, né? Isso. E ele conta o seu sonho. E o sonho era que ele... O sonho, deixa eu só pegar aqui qual que são os versículos. A partir do versículo 9, ele vai dizer que ele se deparou com uma videira, Isso, né? uma videira de 3 ramos que brotou e floresceu e deu uvas, as quais espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. E aí José fala que esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição o seu original, cargo, né? É. onde ele se pertencia, do lado do trono, do rei. Isso, E a ali gente com o vê, rei. né, um detalhe também, só para comentar, né, que copeiro, padeiro, quem era chefe na casa de Faraó, eles eram oficiais, né? Então eles eram homens de total confiança do Faraó também. Total. Então, Eles não eram qualquer um. não era ali, qualquer né? pessoa, né? Então, Não era eram qualquer pessoas... copeiro. Não. Não. A gente fala aqui como copeiro-chefe ou padeiro-chefe, mas eram homens, né, oficiais mesmo, né, importantes. É né, como dentro da- hoje um chefe de cozinha de um grande hotel, né? Não é qualquer um. O cara, para chegar a ser chefe de cozinha de um hotel 5 estrelas, aí ele tem que, né? Tem que ser bom, cara. Tem que ser muito bom. Esses caras provavelmente eram assim, né? Eles eram o que tinha de melhor naquela região ali, certeza. né? E mesmo assim sobrou para eles. Eles desagradaram o faraó, o rei, Desagradou né? o Faraó, Não, prisão. não Porque teve. o faraó era considerado descendente dos deuses, né? Isso, naquele Então, contexto não era politeísta, qualquer um, né? então. É. E aí José interpreta esse sonho, pelo jeito ele não achou muito difícil, né? Agora, o segundo é pesado. Mas é interessante, antes de entrar no segundo, que ele fala pro copeiro, ele fala, tô te dando aí a dica, daqui 3 dias você vai estar restabelecido, vai ficar tudo bem, ó. Quando chegar lá, lembra de mim, né? Ele diz aqui no versículo 14. Versículo 14. Lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e que faça menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa. Porque de fato eu fui roubado na terra dos hebreus aqui e nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então ele está falando, olha, quando você estiver lá, fala de mim. Isso é networking. Para quem tá integrado aí em empreendedorismo, isso é networking, né? Era Olha esperto, só, né? fala bem de mim pro seu amigo que pode me ajudar, Sim, né? sim. E me ajuda a sair daqui, né? Que apesar de tudo de escravo e de estar preso, ele, né? ele sabia que era interpretei você, aí, Ou né? ele não era, né? Dá uma ajuda aí, né? Dá uma Entendeu? ajuda aí. Ele tinha talentos que poderiam ser usados ali Sim, pelo rei, né? com certeza. Mas ainda há o segundo sonho para interpretar, não é, pastor Carlos? E o segundo sonho daí é do padeiro. E o sonho dele era o seguinte: tinha 3 cestos com os pães. E tinha ali tudo o que o faraó apreciava. O faraó gostava de doces, de pães. E nisso vinha as aves do céu e começavam a comer aqueles pães. E começavam a... Mas as aves do céu vinham comer das cestas que eu trazia as cabeças. Isso. Então, qual que era a interpretação nesse caso? A interpretação era que ele seria pendurado, em 3 dias ele seria pendurado numa árvore e as árvores comerão, e as aves comerão a sua carne. José fala isso no 18, né? Isso. Eu tô lendo aqui na minha Bíblia. Então ele disse, José, a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Rapaz, eu fico imaginando A pessoa recebendo essa frustração do padeiro, né? Porque ele ouviu ali o copeiro e José falou pra ele, falou, fica tranquilo, 3 dias aí, né? 3 E dias. lembre-se de mim. Você vai voltar lá e tal, né? Lembre-se de mim, não sei, vai ficar tudo bem. Aí o padeiro falou, opa, né? Vou falar No o meu. padeiro aquele tapinha nas costas e fala, irmão, Ó, o meu é esse aí. é complicado. Aí, cara, Os 3 piores dias do padeiro, né? você já Porque- pensou que angústia esses 3 dias, meu ele irmão? falou, interpreta de novo aí, porque isso aí tá errado, não pode. Pode ser que ele tenha falado, não dá pra revisar aí,
Não, brincadeira, sim. E o pior é que José já tinha falado lá atrás, né? A interpretação é de Deus. É de Ou seja, Deus, né? então. Provinha de Deus. Não sou eu que tô falando, né, Não Deus? sou eu, é Deus. Eu que você vai falar o que Deus errou? Ó, Deus, eu acho que você errou nessa aí, não dá, né? E o versículo 20 vai dizer que no terceiro dia, que era aniversário do faraó, ele deu um banquete a todos os servos, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Então o copeiro-chefe, né, voltou ali para o seu trabalho, ficou tudo bem, e o padeiro-chefe, infelizmente, foi para a forca, não teve boi não, né? Não teve o que fazer. E então a interpretação de José se mostrou correta, né? Ele acertou. E aí tinha uma condição que ele tinha colocado pro copeiro, né? Falou, ó, quando chegar lá, você lembra do irmão aqui, né? Dá uma força. Mas você... Agora lembre-se de mim quando chegar. Isso, né? Mas você lê ali o versículo 23, diz: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, dele se esqueceu. Ou seja, quando tá tudo bem, aí, né, infelizmente, o caboclo tá pensando mais nele do que nos que não Já ajudaram. saiu da prisão, achou que nunca mais aconteceria, vou embora. Tava tudo certo. Mas a gente sabe que José estava nos planos do Senhor, e o Senhor não abandona, né? O Senhor, quando ele faz uma promessa a alguém, quando ele tem um plano para alguém, esse plano é cumprido. As promessas do Senhor, a gente sabe, elas se cumprem independente das circunstâncias, independente, né, de qualquer situação. E aí, se você entrar no capítulo 41, aí, você, meu querido ouvinte, você vai ver que se passam 2 anos, ou seja, José ficou ali no cárcere 2 anos, né? Isso. 2 anos, imagina a angústia desse homem ali sofrendo, principalmente por ser inocente, né? O que deve ser terrível. Mas o faraó também sonhou. O faraó também teve sonho, pastor Carlos? Então, o primeiro sonho é o seguinte... fala que Faraó estava no pé, ali perto junto ao rio Nilo, quando ele viu 7 vacas belas e gordas que elas começavam a pastar ali perto. E depois saiu do rio 7 vacas magras, e essas vacas comeram as gordas e elas continuaram magras. Então, nisso ele acordou. Depois, ele teve um outro sonho, que 7 espigas de trigo, boas, bonitas, graúdas, cresciam no mesmo pé. E nisso, ele viu depois brotar outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. Então as espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então ele acordou do seu segundo sonho. Esses são os sonhos de Faraó, né? Sim. E ele ficou ali, né, um tanto preocupado, né? Ele falou, o que é? Porque assim, a gente pensar em trigo e vaca era o PIB dos caras, né? O PIB, que eu digo, o Produto Interno Bruto, né? Era Senão a riqueza. Vamos pensar que é a primeira igreja batista. A primeira igreja batista do Egito, naquela... mas era toda a riqueza dele. E o faraó, ele é o líder da nação, né? Ele tinha que se preocupar com a questão da riqueza, né? Então ele tá vendo ali tudo aquilo que eles produziam, né? Ou pelo menos aquilo de mais relevante, ele tá falando, opa, peraí, né? Eu acho que esses sonhos querem me dizer alguma coisa, mas o que é? O que significa, né, pastor? E aí vem José e fala que o faraó ele teve um único sonho. E Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Só para contextualizar, isso aí é no capítulo 41, isso, versículo 25, 41, né? Isso, versículo 25. Isso que você vai ler agora, né? Isso. E as 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também os 7 anos. Trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, são 7 anos. E serão 7 anos de fome. E foi isso que ele disse a Faraó. O José interpreta o sonho, né? E dá o contexto ali pro faraó, né? Por quê? Porque era realmente isso que iria acontecer. Ele estava falando mais uma vez o que Deus queria que ele falasse. Ele tá falando, ó, vocês vão ter 7 anos de prosperidade, né? A terra de vocês vai prosperar.
Agora, vai ter também 7 anos de pobreza, 7 anos de miséria. Ou seja, ele está dando uma dica para o faraó de como ele se precaver para que a nação, o seu povo, enfim, não padecesse, né? Sim. É uma dica valiosa para o faraó, né? E só vamos voltar um pouco, a gente esqueceu aqui de comentar, né, que no 41:9, né, aí o copeiro-chefe, né, que tinha esquecido 2 anos atrás de José, lembrou, né, viu que o faraó estava perturbado com o sonho e o faraó mandou chamar... Imagina a cabeça deles, né? Ninguém conseguia interpretar o sonho do cara. Porque o faraó chamou todos os magos do Egito, né, da época, e contou o sonho, mas ninguém conseguiu interpretar. E aí, vendo isso, o copeiro-chefe lembrou, né, do que tinha passado na prisão e que José tinha interpretado o seu sonho e comentou com o faraó, né? E falou, tinha um rapaz hebreu na prisão, que, né? Sim. E interpretou meu sonho e tal. E aí o faraó mandou chamar José, né? E aí acontece que ele vai à presença do faraó e interpreta o sonho, né? Que foi o que o pastor acabou de comentar. E daí só um detalhe que eu estava vendo aqui, ó. Magos, né? Nessa época, eles eram termo utilizado para homens, somente para homens egípcios e babilônios que se especializavam em práticas ocultas, né? A gente vai ter também aí para frente, né? No Êxodo a gente vai ter uma parte, né, em que Moisés, né, tá lá na presença de Faraó e Faraó manda chamar os magos também, né, que é toda aquela questão do cajado e tal. Isso, eram em cobra. Né, as mesmas pessoas aí, magos, né, que eles eram especialistas na arte negra, né? Sim. Mas enfim, aí vamos voltar ali pro sonho, né? E José interpreta o sonho, ele dá toda a letra pro faraó, e ele mais uma vez aqui, isso é relevante para nós, se você ler o versículo 32 ali do capítulo 41, José vai dizer, o sonho de faraó foi dúplice, né? Ele sonhou 2 vezes, é bem verdade, como o pastor leu para nós há pouco. O sonho de faraó foi dúplice porque a coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Ele está falando, olha, isso aqui é obra do Senhor. Sim. E o Senhor vai fazer, né? Se ele falou que vai fazer, é porque ele vai fazer. Aí vem a grande sacada de José. Olha como ele era inteligente. Ele diz, agora, José falando, né? Agora, pois, escolha o faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito nos 7 anos de fartura. O que José está falando? Que o faraó precisava de alguém para tocar a nação durante aquele tempo. E eu acho muito curiosa a maneira como ele fala aqui, né? Escolha um homem ajuizado e sábio. O Ricardo acabou de lembrar que o faraó tinha recolhido, tinha chamado ali todos os magos, os caras inteligentes, ninguém tinha dado conta do sonho. Quando José fala, escolha um homem, sabe? Ele tá praticamente falando, me escolha. Me escolha aí que eu sei que você precisa, né? Eles não conseguiram, eu consegui. Eu sei que você precisa. Já jogou o plano de administração para ele, né? Exato. Ele não apenas se sujeitou à vaga, mas ele já falou, ó, é para fazer isso, isso. Né? A colheita dos bons anos que virão e recolha um cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Né? Então ele já deu a letra. Ele faz diz ali, isso né, que vai dar 36, certo. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome, né? E aí, a partir do versículo 37 ali do capítulo 41, José vai estar ali como governador do Egito, né? Então, caiu no agrado do faraó, né? O 37 está dizendo, né? Foi agradável ao faraó. Ser paparicado, né? E aí... Então é essa passagem que a gente entende aí, e ela é chave para a gente entender daí depois toda a evolução do povo de Israel nessa terra, não é? Sim. Versículo 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, o rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Ou seja, aquilo que o Senhor tinha revelado a José, através do sonho do Faraó, aquilo se cumpriu, né? A terra produziu abundantemente, e José, ali na administração do Egito, ele ajuntou mantimento de toda a terra durante esses
esses 7 anos e guardou esse mantimento nas cidades, né? Para que, quando chegasse a época de fome, eles estivessem bem preparados, né? Assim ajuntou José muitíssimo cereal, diz o versículo 49, como a areia do mar, até perder a conta, porque além das medidas, né, como a areia do mar já me remete a Abraão lá, mas eu não vou viajar aqui, né, vamos manter. E antes que chegasse a fome, nasceram os 2 filhos de José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra de minha aflição. Então, os 2 filhos de José, né, Manassés e Efraim. E aí, então, chega a segunda coisa que deveria acontecer, né? A segunda interpretação do sonho, né? Isso. Depois dos anos de abundância, a partir do versículo 53 aqui, a gente vê que chega agora os anos de fome. Né? Isso. E você pode imaginar como seria terrível, né? 7 anos ali de economia parada. Vamos colocar em termos modernos, né? A economia do país parou, né? Deu ruim em tudo, né? Aqui no Brasil, a gente, não só no Brasil, no mundo todo, a gente está vendo o reflexo dessa pandemia do coronavírus, com empresas paradas, com a economia, né, sem girar, todo o reflexo que tem, e nós estamos o quê? Há 6 meses, né? Sim. Sofrendo com isso. Imagine 7 anos. 7 anos. E aqui só um detalhe, né, que você falou aí da fome, a gente vê que a Bíblia relata, né? Porque a gente daí vai ter para frente, vai ser uma coisa importante também, né? Não vamos falar agora, né? Não vamos dar spoiler, mas enfim. Aí está dizendo que havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então não era só ali no Egito, então estava em toda a terra. Era geral, né? Em toda a terra, isso. Toda a terra geral. Então, e a única terra que tinha ainda, né, era o Egito. Recurso era o Egito. Né? E isso foi importante porque eles enriqueceram dessa forma. Que uma vez que eles tinham alimento para fornecer, eles podiam vender. Então, a gente sabe que se a pessoa tiver fome, necessidade, ela vende o que tiver. Os caras vendiam propriedades, vendiam, né, o que precisava e iam até o faraó. O faraó dizia, né, procure José. Está no versículo 55, né? Ide a José, 56, o que ele vos disser, fazei, né? Então, eles iam a José e José tinha ali o mantimento, porque ele tinha estocado ao longo de 7 anos, já preparado para aquela situação, né? Então, imagina a alegria do faraó, né? Imagina o faraó faceiro, porque, né, tá todo mundo quebrado, mas aqui a minha terra tá boa, fazendo propaganda política. Tá certo que não tinha reeleição, ele não precisava se preocupar com a oposição, quem não gostasse ia preso. Assim e se era milionário, ia ficar bilionário. Mas e ainda tinha grãos. Né? Enquanto todo mundo tava perdendo dinheiro, ele tava comprando ações. Ele tava comprando. Tava tranquilaço. Então... Meus queridos, eu acho que hoje nós vamos ficar por aqui, porque aí no próximo episódio nós vamos precisar entrar na questão dos irmãos, né? Porque eles vão reaparecer, né? Eles vão ao Egito. Ou seja, se havia fome em todas as localidades onde o povo de Israel estava, também havia. E só havia um lugar onde eles pudessem comprar. O que eles não sabiam era quem estava que eles lá, iam encontrar, né? Mas isso é causa para os próximos episódios. Meus irmãos, quero agradecer você que acompanhou até aqui a nossa EBD de hoje. Que Deus abençoe. Esperamos que você tenha sido edificado. Uma vez mais eu reforço. Leia a Bíblia, leia esses capítulos, né? Esse episódio foi ali do 35, 36 até o final do 41 aqui. Dá uma lida, né? Volta o episódio, ouve de novo, né? Manda o seu feedback para nós. Teve alguma coisa que a gente não percebeu, manda para nós. Teve alguma coisa que a gente errou de repente, manda para nós. Ou alguma coisa que você não sabia e gostou, manda para nós. Manda seu feedback, que ele é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando, se está sendo edificante, como, né, tem sido a recepção desse episódio. Que Deus abençoe vocês. Pastor Carlos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, Marlon. Ricardo, Deus te abençoe. Amém. Obrigado a todos aí. Amém. Obrigado, Ricardo. Obrigadão. Hoje aqui conosco de novo. Obrigado aos meninos que editaram esse episódio. Obrigado a Paula que fez a imagem. E nos vemos no próximo domingo, se Deus assim permitir. Amém. Um abraço.
Este episódio foi editado pela equipe de comunicação da PIB Piraquara. EBAD, um projeto do Departamento de Ensino. Até a próxima aula!